Olá, seja bem-vindo. Conforme prometido, hoje a nossa reflexão será um pouco mais extensa e nós lançamos 3 opções de temas nas redes sociais e a que venceu com a maioria dos votos foi exatamente vivendo de forma significativa. Esta é uma mensagem que eu me baseio no capítulo 9 do livro de Eclesiastes. E como estaremos lendo alguns versículos ao longo da meditação, eu começo apenas com o versículo de número 10. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, onde o sábio diz: tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Interessante o sábio falar desta forma, né? Um filósofo romano, da época ainda do Império, Sêneca, ele disse certa vez: sou humano e nada do que é humano me é estranho. E eu tenho a impressão de que o sábio concordava com esta fala, porque no capítulo 9 ainda, lá no versículo de número 2, ele diz: tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mau, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramento, como com aquele que tem medo de fazê-lo. É interessante, ele diz que tudo acontece igualmente a todas as pessoas. Na verdade, o que ele está querendo dizer é que todos, absolutamente todos, estamos sujeitos às intempéries da vida. Não importa se você é rico ou pobre, se você tem sabedoria ou não, se você é bom ou se você é mau, todos estamos sujeitos às intempéries dessa vida. Por isso ele termina lá no versículo 10, nos aconselhando a viver conforme as nossas forças, ou seja, a saber viver o aqui e o agora. Porque na sepultura, que é para onde nós vamos, lá não tem projeto, lá não tem conhecimento, lá não tem obra, lá não tem sabedoria alguma. O que tivermos que fazer, o que tivermos que viver precisa ser agora. Ele nos faz desacreditar de todas as ilusões da vida, né? Ele nos coloca diante da realidade. E qual é a realidade? A realidade é que nós não temos controle sobre a morte. Nós não temos controle sobre as eventualidades, ele vai dizer. Nós não temos controle sobre as pessoas. Nós não temos controle sobre nada. Por isso, eu, lendo esse texto, extraí esse tema. Como é possível a gente viver de uma maneira significativa, então? Como viver de uma forma que valha a pena? Porque conforme a gente vê aqui nas palavras do sábio, o amanhã é uma utopia. O amanhã não existe. Ninguém faz nada amanhã. Nós fazemos hoje, agora. Me chama a atenção a expressão que ele usa no versículo de número 7. Ele diz assim: portanto, vá. Ou algumas traduções diz: portanto, vai, pois. Ou seja, vai e faça. Viva o hoje como se o amanhã não existisse. Não é para viver de forma irresponsável. Não é para não fazer planos. Não é para não pensar no amanhã. Mas é para não viver em função do amanhã. Amanhã a gente faz planos, a gente projeta. Mas se vive no hoje, no agora. Muitas vezes a gente planeja tanto, a gente espera tanto tempo, mas esquece de viver o aqui e o agora. Como é possível, então,
viver de forma significativa. O próprio sábio vai nos dar algumas dicas. No versículo de número 7, ele diz assim: portanto, vá e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho. Comer pão e beber vinho com alegria no coração, ele diz. Comer pão e beber vinho com alegria. Ou seja, é preciso saber desfrutar a vida com alegria. É preciso saber desfrutar os momentos que a vida nos prepara. É interessante que ele ainda vai dizer no versículo de número 7 que isso agrada a Deus. Viver com sabedoria, viver com alegria no coração, saber desfrutar dos momentos do dia a dia, isso agrada a Deus. Muitas pessoas pensam que o sábio era um pessimista. Não, ele não era um pessimista. Ele era o que os estudiosos chamam de nihilista. O que é um nihilista? Nihilismo é um sistema filosófico que prega a busca dos prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade e libertação do medo. Ou seja, o nihilismo prega, uma forma de vida simples, uma maneira de você saber extrair prazer das coisas simples do dia a dia, das coisas simples da vida. E eu tenho a impressão de que o apóstolo Paulo concordava com esta visão, pois quando escreveu a primeira carta ao jovem Timóteo, lá no capítulo 6, a partir do versículo de número 6, o apóstolo vai descrever uma forma de nós vivermos exatamente através de coisas simples. Ele chega até a condenar o amor à riqueza. Não que Paulo não concordasse com a riqueza, mas ele chega a condenar o amor à riqueza, o apego a essas coisas. Paulo vai dizer que nós temos o que comer e com que se vestir, nós devemos estar satisfeitos, diz o apóstolo. Ou seja, o que vier além disso é lucro. O que vier através do trabalho, do esforço, da dedicação, é lucro. Mas você não deve ficar esperando para ser feliz quando essas coisas acontecerem. Você precisa aprender a ter satisfação já, agora, nesse momento. Logo, uma vida significativa é aquela onde nós aprendemos a estar bem consigo mesmo, conosco. Você precisa aprender a estar bem com você mesmo, com as coisas simples da vida, com as coisas, às vezes, que consideramos pequenas, mas que são extremamente importantes para a nossa felicidade. Certa vez, eu ouvi uma historinha que nos leva a pensar um pouco nessa reflexão. Conta essa historinha que Deus estava pensando onde iria colocar a felicidade no ser humano. E aí um anjo deu a ideia de que Deus colocasse no fundo do mar. Porque o anjo declarou: se o Senhor colocar no fundo do mar, o ser humano vai ter que mergulhar profundamente para encontrá-la. Um outro anjo disse: não, coloque na mais alta estrela, porque aí o ser humano terá que aprender a alçar voos elevadíssimos para alcançar a felicidade. Então Deus teria dito: eu vou colocá-la dentro do ser humano, porque aí ele vai ter que mergulhar profundamente dentro de si mesmo para encontrar a felicidade. E parece que Jesus concordava com essa ideia, quando vemos ele falando em Lucas, no capítulo 17, e o versículo de número 21, da seguinte forma. O Senhor diz assim, Lucas 17, e o versículo 21. Deixa eu encontrá-lo aqui. Ele diz assim: nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de vocês.
interessante, não é? Jesus fala aos discípulos que não vamos encontrar o reino de Deus em lugares externos, porque o reino de Deus está dentro de nós. Eu me lembro que na minha juventude, eu gostava de uma banda que cantava uma música onde a letra dizia assim: eu me amo, não posso mais viver sem mim. É interessante, porque é isso que nós precisamos aprender. Não estamos falando aqui de narcisismo, não estamos falando daquela ideia narcisista, onde o narciso se apaixona pela própria imagem refletida na água, cai dentro dela e morre afogado. Não, estamos falando de saber se amar, estamos falando de saber gostar de si mesmo e gostar de ter prazer nas coisas do dia a dia. O nosso problema é que a gente busca a felicidade em lugares errados. Buscamos a felicidade do lado de fora, em coisas que são mera ilusões. Nós precisamos aprender a ser feliz com o que temos, da forma que somos, da maneira que Deus nos criou. Há uma frase que martela na minha cabeça. Certa vez eu vi alguém dizer assim: eu não quero vencer na vida, eu quero é viver. Pois a ideia de vencer na vida me coloca como adversário dos meus irmãos, como inimigo. Mas eu quero é viver, eu não quero essa ideia de vencer na vida. Infelizmente, vivemos numa sociedade tão competitiva que nos leva a olhar uns para os outros como inimigos. E não é o que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos aprender a ser irmãos, a conviver com alegria, com felicidade numa sociedade que seja cada vez mais fraterna e que nós possamos, de fato, encontrar essa felicidade que Deus colocou dentro de cada um de nós. O que você quer para a sua vida? Você quer vencer ou você quer ser feliz? É uma escolha que precisamos fazer. Muito bem. A segunda dica que o sábio nos dá, a primeira foi que nós precisamos aprender a viver bem consigo mesmo. Mas a segunda dica tem a ver com o lado externo. Ele, na verdade, agora aponta para cima. Quando no versículo 8, ele diz assim, versículo 7, versículo 8, que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Outras versões dizem, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eu enxergo o sábio aqui nos orientando a viver bem com Deus. Primeiro a gente vive bem consigo mesmo. Depois ele fala, agora você precisa aprender a viver bem com Deus. Vestes e óleo eram coisas de primeira necessidade naquela época. Isso nós encontramos fartamente em textos da Bíblia. Roupas brancas, lá no Oriente, eram muito mais comuns do que são para nós hoje. E aqui há uma clara referência à pureza de caráter e de conduta. O que o sábio está nos aconselhando é ter um bom caráter e ter uma boa conduta é igual estar bem com Deus. E faz todo sentido. Nós encontramos referência em várias partes da Bíblia para defender essa ideia que o sábio está nos apresentando aqui. No capítulo 7, por exemplo, do livro do Apocalipse, e o versículo de número 13, nós encontramos o texto dizendo, um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou, quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Lá aparecem as pessoas vestidas de branco. E aí, olha só o que o texto diz, versículo 14, respondi, o Senhor sabe. Então ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação. E quem são essas pessoas? São exatamente aquelas pessoas figuradas aqui em vestes brancas, pessoas de boa conduta e de bom caráter que haviam sido injustiçadas, conforme apresentado no texto.
no capítulo 19 do mesmo livro, e o versículo de número 14, nós encontramos uma outra referência a respeito desse mesmo assunto. Lá está escrito assim, Apocalipse 19, 14. O texto diz assim: Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Quando você analisa o contexto, você encontra aqui que a cor branca está exatamente associada à pureza de caráter e de conduta. Ou seja, nós podemos fazer uma associação. Veste branca indica pureza de caráter e óleo sobre a cabeça indica a presença de Deus. Poderíamos aqui afirmar que um não se desassocia do outro. Logo, o sábio está nos indicando que construir um bom caráter através da vivência com Deus é um assunto de primeira necessidade para quem quer viver de forma significativa. Um funcionário muito religioso foi chamado certa feita pelo patrão para receber uma promoção. Mas o patrão disse para ele: olha, acontece que nesse cargo que você vai ocupar, você precisará abrir mão da sua religião. Vá para casa, pense e depois você me responde. O funcionário foi para casa, pensou, e quando voltou a falar com o patrão, ele disse: olha, eu aceito o cargo, eu vou abrir mão da minha religião. Imediatamente, o patrão mandou ele passar no departamento pessoal, porque ele haveria de ser demitido. Indignado, ele perguntou: mas eu estou fazendo exatamente o que o senhor me pediu. E o patrão disse: pois é, se você é capaz de trair a sua própria convicção religiosa, o que você não será capaz de fazer num cargo de confiança? Eu lamento que, infelizmente, esse seja o evangelho vivido hoje por muitas pessoas. Um evangelho que valoriza a experiência e despreza a vivência. O texto aqui nos fala sobre um viver com Deus. O Deus da Bíblia é um Deus relacional. Quando olhamos em Gênesis capítulo 5, lá na história de Enoque, no versículo 24, diz que Enoque andou com Deus. Nós precisamos construir um bom caráter andando com o nosso Deus aqui nessa terra. E é diante das pessoas que nós revelaremos esse caráter que está sendo construído por Deus, por sua presença em nossa vida a cada dia, a cada instante. O que é que você está procurando no Evangelho? O que importa, na verdade, no Evangelho é a vivência. Deus é um Deus que se relaciona conosco. É um Deus relacional. É um Deus que nós temos que viver com Ele a cada dia. E é vivendo com Deus que nós vamos construindo um bom caráter e tendo uma boa conduta diante dessa sociedade onde nós vivemos hoje. Então, se você quiser ter uma vida realmente significativa, uma vida que valha a pena viver, você precisa construir um bom caráter, você precisa realmente viver bem com Deus através da construção de um caráter de uma pessoa digna, de uma pessoa correta. Bom, a terceira dica que o sábio nos dá está no versículo de número 9. Ele diz assim, olha, desfruta a vida com a mulher que amas. Poderia-se pensar aqui que ele está falando apenas da relação entre um casal. Mas não é. Se nós observarmos, ele vem, na sua lógica, nos apresentando a seguinte sequência. Primeiro, precisamos viver bem consigo mesmo, conosco. Depois, ele fala que para ter uma vida significativa, é preciso viver bem com Deus. E agora, ele aponta na direção do outro. O que é a esposa senão o outro? Eu me relaciono bem comigo, com Deus e com ela, ou seja, com o outro. O foco aqui agora é o outro. Primeiro me relaciono bem comigo. Primeiro eu aprendo a ser feliz com as coisas simples. Depois eu me relaciono bem com Deus. De que forma?
na construção de um bom caráter que Ele me ensina a cada dia diante dessa sociedade em que estou. E em terceiro lugar, eu me relaciono bem com o outro. A santidade cristã, ela se revela nos nossos relacionamentos. A aparência não diz nada a meu respeito, mas o outro sim. A minha aparência não diz nada a respeito de mim, mas o meu vizinho, o meu colega, aqueles que têm contato comigo todos os dias, a minha própria esposa, se formos nos referir ao texto, estes sim dizem muito a meu respeito. E Jesus concordava com essa ideia. Em Mateus, capítulo de número 5, versículos 23 e 24, o nosso Senhor, Ele ensina exatamente o seguinte. Ele fala: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Olha que interessante. Até na hora de contribuir, Jesus deixa claro: se você não está bem com seu irmão, você precisa parar aquele ato, ir lá primeiro se consertar com ele e depois voltar. A lógica é: não dá para viver ou para ser feliz vivendo mal com o outro. Não dá para ser feliz vivendo mal com as pessoas, vivendo mal com quem está dentro da sua casa, vivendo mal com quem é da sua família. Não dá para viver bem, não dá para ser feliz, não dá para ter uma vida significativa se a gente viver mal com as pessoas. Nós precisamos aprender esta lição dia após dia. Um amigo acompanhou o colega até um jornaleiro, quando ainda se comprava jornal, né? E quando chegaram até a banca, o colega falou bom dia para o jornaleiro e pediu o jornal. E o jornaleiro o tratou assim de forma bastante ríspida. Foi muito mal educado com ele. Mesmo assim, ele pagou, agradeceu e desejou ao jornaleiro um bom dia. Quando estavam indo embora, o amigo pergunta àquele colega: escuta, por que você foi tão educado com ele se ele te tratou tão mal? Por que você faz isso? E a resposta foi surpreendente. Ele disse assim: claro que eu vou continuar tratando ele bem, porque eu não vou permitir que ele decida como é que eu vou ser. Ou seja, não é porque ele é ríspido comigo que eu também serei. Eu não vou deixar ele me contaminar com essa falta de humor, com esse estar desagradável dele todo dia. Não. Eu vou fazer exatamente o oposto. Ele não vai determinar a maneira como eu vou ser. Nós vivemos hoje uma crise nos relacionamentos nessa sociedade. O Brasil, para quem não sabe, é o segundo mercado pet do mundo. O primeiro é os Estados Unidos da América. Não que eu tenha alguma coisa contra os bichos. Evidentemente, precisamos saber lidar bem com os dois, tanto com os animais quanto com os seres humanos. Mas é que esse é um mercado que movimenta cerca de 20 bilhões de reais por ano no Brasil. E eu cheguei à conclusão que nós estamos em uma geração que lida melhor com os bichos do que com os seres humanos. Já ouvi, inclusive, alguém dizer, né? Quanto mais eu conheço os seres humanos, mais eu amo os animais. É uma sociedade que está cada vez tendo mais dificuldade de lidar com relacionamentos. E isso já me preocupava bastante quando acontecia entre pessoas que não diziam conhecer o Evangelho. Mas tem me preocupado muito mais a partir do momento em que eu comecei a perceber que pessoas que se dizem conhecedoras do Evangelho também estarem vivendo a mesma situação. A gente precisa compreender que não dá, em hipótese alguma, para viver de forma significativa
se nós não nos relacionarmos bem com os outros. Há quem diga assim, mas eu estou bem com Deus. Não, não é possível estar bem com Deus se eu não estiver bem com a minha esposa, com meu filho, com a minha nora, com o meu vizinho, com o meu patrão, com o meu colega de trabalho. Não é possível viver de forma significativa se eu não estiver minimamente bem nos meus relacionamentos. Eu certamente estarei perdendo tempo. Eu certamente estarei perdendo meu tempo se eu não me esforçar para construir relacionamentos saudáveis nos quais eu possa realmente ser feliz. Então, entenda, para viver bem com Deus, para viver bem consigo mesmo, é preciso, sem sombra de dúvida, viver bem também com o outro. Eu pastoreei a igreja por 14 anos. Já fui professor de seminário, já fui professor também na área secular, e eu percebi ao longo dessa minha experiência que os problemas geralmente têm origem no outro. Eu já tive o desprazer de separar pessoas brigando e, infelizmente, eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Porque falta, às vezes, paciência, empatia. Vivemos numa sociedade hoje que está faltando muita empatia, está faltando paciência para compreender o outro. Já ouvi alguém dizer assim, olha, não fossem as pessoas, a vida seria maravilhosa. Mas o que seria a vida sem as pessoas? Nós precisamos aprender a viver bem com os outros, porque Deus nos criou exatamente para viver em sociedade. A vida só faz sentido quando nós vivemos bem em sociedade e com aqueles que estão ao nosso redor. Quem é do meu tempo deve se lembrar de um filme, O Náufrago, onde o ator, o Tom Hanks, ele interpreta uma pessoa que sofreu um acidente de avião e foi parar sozinho numa ilha deserta. Lá, a única companhia dele foi o Mr. Wilson, o Sr. Wilson, que nada mais era que uma bola que ele colocou assim em um pedaço de pau, desenhou olhos e boca e a denominou como Mr. Wilson. Acontece que, passados os dias, o ator, o personagem interpretado ali pelo Tom Hanks, ele começou a se entediar de uma tal forma que ele agrediu o próprio Mr. Wilson. E por quê? Porque ele falava com o Mr. Wilson e o Mr. Wilson não respondia. Não havia um feedback, não havia um retorno. E com aquele filme eu aprendi uma grande lição. Não adianta a gente querer se isolar numa ilha. Não adianta querer se isolar em si mesmo. Não. Nós precisamos, para viver de forma significativa, aprender a viver bem com as pessoas, aprender a viver bem com os outros. E relacionamento, ele pressupõe um grande dilema, ele apresenta um grande dilema. Grave esta verdade. O dilema é: relacionar-se com outras pessoas pressupõe a lógica de que você pode ferir ou ser ferido. Essa é uma lógica. Quando você se relaciona com outras pessoas, seja sua esposa, seu marido, seja seu filho, sua nora, seu cunhado, seu amigo, seu colega, seja quem for, lembre-se sempre que existe ali a possibilidade de você ferir ou de você ser ferido. E aí você perguntaria, e como se resolve esse dilema? De uma forma bem simples. A palavra de Deus nos ensina que em relacionamento só há um jeito de a gente conseguir viver bem. A Bíblia fala sobre negar a si mesmo. Nesses relacionamentos onde existe a possibilidade de conflito, o perdão é a única maneira que nós temos de conseguir viver bem com os outros, viver bem com Deus e viver bem consigo mesmo. Quem sabe
O que você está precisando hoje é realmente procurar aquela pessoa que ou você feriu ou que você foi ferida por ela e encontrar uma maneira de vocês se perdoarem, encontrar uma maneira de se reaproximarem. Aproveite que você está ouvindo essa mensagem, esta reflexão e pense nisso. Busque aquela pessoa que você precisa se acertar com ela. Não é possível ser feliz se nós não estivermos bem com aqueles que estão ao nosso redor. Quer ter uma vida significativa? Então viva bem consigo mesmo. Aprenda a ser feliz com as pequenas coisas. Viva bem com Deus, construindo um bom caráter de uma pessoa honesta, de uma pessoa correta, de uma pessoa direita. E, sobretudo, viva bem com o outro. Viva bem no seu relacionamento. Pai, se você tem um filho que há muito tempo você já não fala com ele, procure-o. Filho, se você tem um pai, uma mãe que há muito tempo você não fala com ele ou com ela, procure-o. Se acerte. Nós não vamos levar nada dessa vida. Tudo vai ficar aqui, tudo aqui é passageiro. Como diz o sábio no primeiro versículo que lemos, lá no capítulo 9, versículo 10 de Eclesiastes, na sepultura, que é para onde todos nós vamos, não, lá não tem trabalho, lá não tem projetos, lá não tem sonhos. Aonde há sonho, realização, concretude, é no aqui, é no agora. Acerte esta situação que você precisa acertar hoje mesmo e com toda certeza você estará construindo um caminho para ter uma vida significativa. Que o Senhor te abençoe, que Deus lhe conceda a graça de conseguir resolver esta situação na sua vida. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo e está vendo pelo Instagram ou pelo Facebook, eu peço para você curtir e compartilhar. Mas eu também gostaria de convidá-lo a se inscrever no meu canal lá no YouTube, onde você me encontra como Itamar Robson. Lá estaremos publicando novidades e vídeos diferentes daqueles que estão nas redes sociais. Muito obrigado.